Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Maria Grande e aqui ao meu lado está minha amiga Luísa Macedo e nós duas juntas somos hosts desse canal. Estamos muito felizes por iniciar mais um episódio do Fala Vet Podcast. Quero aproveitar essa abertura hoje e falar para vocês que o nosso objetivo é proporcionar aos médicos veterinários insights, oportunidades e aprendizado através de histórias de sucesso dos nossos colegas. Por isso pedimos que vocês compartilhem o nosso conteúdo, para que assim a gente consiga atingir mais e mais colegas. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio e hoje a nossa convidada é a Ana Benvenho. Ela é formada pela Universidade Estadual de Londrina em 2004, trabalha com endoscopia e gastroenterologia desde 2006, fez aprendizado em endoscopia e gastro também no Texas em 2008, fez mestrado em cirurgia pela USP em 2012, é professora da pós-graduação nas áreas de gastro e endoscopia, proprietária do Instituto de Gastroenterologia e Endoscopia Veterinária e do VetPlace Coworking Veterinário. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada, Luísa. Obrigada, Maria. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Que bom ter um podcast, né, na nossa área. Sim. É verdade. Ana, você se formou em 2004 e já em 2006 você estava aqui em Curitiba fazendo endoscopia. Você foi pioneira na área de gastroenterologia aqui, numa época que não tinha pós-graduação. Então eu quero que você conte para nós o teu caminho, a tua história até aqui. Então vamos lá. Quando a gente está no caminho certo, o universo conspira a nosso favor, né? Sim. Às vezes tem alguma pedrinha no caminho que a gente tem que desviar, mas de maneira geral é para as coisas fluírem. Então, quando eu me formei, né, janeiro de 2005, eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Durante as férias da faculdade que eu fazia em Londrina, meus pais moravam aqui. Eu voltava e fazia estágio numa clínica. E aí, quando eu me formei, eu fui para essa clínica, que era bem grande, né? No caso, a Clinivet, e perguntei, tem oportunidade para mim aqui, né? O que eu posso fazer? Eles já conheciam o meu jeito de trabalhar, na verdade, né? De conduzir as coisas. Ele falou assim, se você quiser fazer endoscopia, você tem espaço aqui. E por coincidência, o UEL tinha na época o professor Pedro, que ele já trabalhava com a gastro e com endoscopia. Ele tinha um endoscópio lá, que era o dele mesmo, e fazia endoscopia nos pacientinhos. E a gente se dava muito bem, então eu acompanhava bastante ele, enfim, né? Aí, quando surgiu essa oportunidade, eu liguei para ele e falei, professor, e agora, né? Onde é que eu aprendo a endoscopia? Até então, a gastro mesmo não tinha, era mais a endoscopia. Ele falou assim, não, vai para São Paulo, que tem um veterinário lá, o Franz, e ele faz a endoscopia, vai ser bem legal se você conseguir se acompanhar. Mandei mensagem, o Franz aceitou, eu fiquei 2 meses acompanhando ele todos os dias, e depois, como eu já estava em São Paulo, e precisava de um pouco mais de prática clínica, peguei estágio na USP, tudo para entender um pouco mais, participar da clínica médica. Voltei para Curitiba, mais ou menos em outubro de 2005. E foi quando eu comecei a fazer endoscopia na Clinivet. Na época eles tinham um endoscópio, eu reformei, equipei com outros equipamentos, daí para fazer rino, capturar a imagem, para pôr no laudo, né? Deixar a coisa mais bonitinha, mais profissional. E aí comecei a fazer os exames lá. Então foi essa a trajetória. Ah, legal. E você também, em 2008, daí foi para os Estados Unidos, no Texas, para poder se aprofundar mais na área. Isso. Porque aqui ainda faltava, né? Até você contou pra gente que você fez estágio também na parte humana. Isso, porque daí assim, então, como não tinha curso, não tinha nada de endoscopia, você tem que ser uma curiosa da área, né? Sim. Então, eu baixava paper, comprava livro e ficava estudando a parte veterinária. Mas também para veterinária era uma coisa nova. E eu pensei, como é que eu posso melhorar meu conhecimento, enfim, né? O exame de endoscopia em si. Vou tentar achar uma clínica de humano que me aceite para eu conseguir acompanhar. E aí, em Curitiba, existe um instituto também, né? De gastroenterologia. Mandei mensagem, mandei e-mail, né? E o médico lá super me aceitou.
Que legal. Não, vem acompanhar, eu tenho cachorro, a gente te ajuda aqui. Legal. Então eu fiquei uns 5 anos mais ou menos Nossa, indo. bastante tempo. A minha rotina permitia. Uma vez por semana eu acompanhava a rotina deles. E as manobras, né, de endoscopia humana é muito igual à nossa. Eu As não imaginava lesões- isso, sabia? Eu achei que era uma coisa bem específica, assim, até pela questão da anatomia. Não, é o formato do estômago muda o decúbito, né? Tipo, não o decúbito em si, mas a conformação. O ser humano anda em pé, cachorro anda igual cachorro, gato, 4 patas. Mas a anatomia, assim, é bem semelhante. Então, assim, eu acostumei muito meu olho a ver as lesões, a entender como eu mexo o endoscópio, qual manobra que eu faço para ter uma melhor visualização, né, das lesões, enfim, para a gente conseguir manobrar o endoscópio e fazer um exame de melhor qualidade. Então, isso foi bem já. E esse instituto, vou falar aqui o nome, o IGAP, sou super grata a eles, todos os médicos lá super me ajudaram. Eles tinham toda quarta-noite reunião para discussão de caso clínico. Nossa. Então, assim, qualquer novidade que tinha de gastro, eles discutiam nessa reunião. Então, eles traziam gente de outras cidades, de outros estados para falar. Então, era super reconhecido e tava eu lá, bonitona, também aprendendo. E isso deu um boom bem grande, assim, no meu conhecimento de gastro, né? Só que, já me adiantando, de novo, eu fiquei muito boa, digamos assim, ou com bastante conhecimento de humano e faltava veterinária, né? Sim. Então, o que eu vejo de humano realmente tem na veterinária, né? E aí foi quando eu pedi de novo ajuda pro professor Pedro e ele falou, vai para os Estados Unidos, tem o professor Willard, que ele trabalha só com isso, ele é referência de gastro mundial, conversa com ele, vê se ele te aceita e vai pra lá. E aí foi o que eu fiz. E ele aceitou. Ele você aceitou. foi. Que E legal. eu fui. Fiquei 2 meses lá, não é muito, mas assim, o choque do que eu não sabia e precisava aprender, eu acho que foi mais isso do que propriamente o que eu aprendi. Sim. Foi tão grande que eu voltei transformada, assim, falei, eu preciso estudar. Esse foi o meu... E a linha de raciocínio deles é muito legal, o jeito que eles montam o raciocínio para resolver um problema, um quadro clínico, né, um caso, fica de uma forma tão Simples. Lógica, tão simples. E eles que são isso... referência mundial, assim, em relação a gastro? Sim, então dentro da Texas A&M, eles têm o GI Lab. E hoje o professor Willard, ele é aposentado, mas o GI Lab tá lá, então tudo que é novidade na gastro, primeiro passa por lá. E você mandou um e-mail, entrou em contato, você já Exato. falava inglês, né? Uhum. E será que até hoje é assim? As pessoas, ou tem algum programa, será para estágio, alguma coisa assim? Eu fui com o visto de estudante, né? Daí eles fazem todo o trâmite pra gente conseguir. Então, eles são abertos, né? Eu não sei se era o Willard em si ou se... Não sei se a universidade, assim, mas tinha uma brasileira aprendendo ortopedia e neuro na época. Então, eu acho que você tem esse acesso. É só ser cara de pau. Né? Mandar. E em 2012 você fez um mestrado Uhum. em cirurgia. Isso. Você fez esse mestrado completamente fora da sua área pensando em docência? Foi. O cirurgia em si, que eu tenho no meu título, é por conta do departamento. Entendi. Né? Então, o departamento... eu fiz o mestrado no departamento de cirurgia, mas com endoscopia. Então, o meu projeto em si foi com endoscopia, que tem a clínica médica, tem a patologia. Entendi. Então, ficou só ali né? o cirurgia escrito. Cirurgia escrito, mas o projeto em si de mestrado foi com traqueoscopia na época. Olha, E sim, pensando em docência, vai que aparecesse uma oportunidade, né? E eu acho assim que o mestrado, a gente tem que ser curioso, né? E o mestrado, ele te permite a ser crítico na hora de receber uma informação. Então, não é qualquer coisa que vão te contar que você vai aceitar. Até na hora de ler um artigo. Que foi feito? Principalmente na hora de ler um artigo, né? Então, assim, esse medicamento é bom.
foi feito um trabalho assim, mas poxa, como que foi feito, né? Sim. Qual o formato? Ele é bom mesmo? Quantos animais? Teve o grupo controle, não teve? Então, acho que mais do que o título, porque o mestrado, gente, sinceramente, é muito difícil ter um projeto de mestrado que você fala assim, nossa, olha como esse projeto influenciou Na ciência. na ciência. Não, eu acho que é mais para você aprender mesmo, né? A pesquisar e a assim, receber, filtrar, filtrar, exatamente. Não existe uma residência em gastro hoje, né? Ainda mais com acesso para endoscopia ou exames de imagem. Exclusivamente, eu digo. Existem residências onde tem professores que são mais voltados para essa área. E aí também vai do aluno procurar esse tipo de programa, né? Mas desde que você começou o seu aprimoramento para fazer endoscopia, quanto tempo levou do seu início, em cursos, estágios, até você se sentir segura para realizar um exame? Então, no meu caso, eu acho que essa pergunta é bem individual, vai da coragem, enfim, né? No meu caso, você vê, eu fiquei 2 meses vendo endoscopia, depois fiquei mais 2 meses fazendo estágio na clínica médica, voltei, e quando eu fui fazer meu primeiro exame, tinha um veterinário que trabalhava com endoscopia antes de mim no lugar, para me auxiliar. Você vê a importância, né? De ter alguém junto. Nem todo mundo tem essa oportunidade também, né? Nem todos. Então, assim, eu sei que os cursos de endoscopia, tirando uma pós que você vai fazer, né? Que tem 2 anos, mas você não vai demorar 2 anos para começar a fazer uma endoscopia. Só se você realmente, né? Enfim. E os cursos têm 2 dias ou 3 dias, mas eles têm bastante prática. Então, ali, você já aprende o que eu tenho que ver, né? Quais pontos de referência é importante durante um exame eu perceber, onde eu posso errar. Eu acho que essa é a coisa mais importante que a gente tem que saber num exame, né? O que eu posso errar? Porque se eu errar nisso, como eu corrijo, né? O errar... Só erra quem faz, né? Mas você tem que fazer um erro consciente, evitando ao máximo errar, porque ninguém quer errar, né? Mas, infelizmente, quem faz está sujeito a isso. Então, se eu errar, como eu corrijo? Perfeito. Né? Então, quando você ainda tem pouca prática de endoscopia, você tem que ir com bastante cuidado. Tua equipe, o anestesista, a clínica, tem que estar ciente que você está começando. Então, você tem que ter todo esse apoio, né? E aí você vai fazendo devagarzinho. E a cada exame você fica mais seguro. E de novo, sabendo o que eu posso errar, eu tomo mais cuidado. Né? Com certeza, sim. Muito legal. Então, assim, um colega que queira ir para essa área e também fazer exames de imagem. Os passos seriam a formação, talvez uma residência clínica, né? Que eu acho que é importante. Acho que se tiver oportunidade, nunca vai ser demais uma residência. Aí, então, uma especialização em gastro e curso de endoscopia, que são esses cursos que você falou de 3 dias. Eu acho assim, estudar muito, até antes de fazer um curso é bem importante, né? Até para conhecer a área, então, de repente, já vê livro, já vê artigo sobre endoscopia, né? Gosto de endoscopia, já vi os veterinários daqui, de onde eu moro, da minha região fazendo, gostei, quero fazer o curso. Vou fazer o curso, mas antes estudo um pouco, para não chegar tão cru, né? E aí fiz o curso, tenho a oportunidade, já tenho um aparelho ali, posso fazer. Então, vamos devagarzinho ali. Claro que uma pós de gastro ajuda muito, principalmente a reconhecer o que você está vendo com a endoscopia, né? Eu acho que isso, mas não é essencial. Né? Residência seria perfeito se tivesse oportunidade para todo mundo, mas a gente sabe que são pouquíssimas as pessoas que podem fazer. Então, acho que é mais a consciência mesmo dos veterinários de estar sempre se atualizando, estudando e... A dedicação, né? A dedicação, E humildade, né? Eu acho que saber o teu limite para pedir ajuda ou vou buscar um conhecimento que eu não tenho, porque se você não é humilde, para quê? Eu sou perfeita. É verdade. E reconhecer que talvez tenha que voltar lá de novo e começar tudo do zero, né? E na área de volante? Você fez volante por muitos anos, né? Aqui em Curitiba. Como que foi entrar no mercado curitibano? Porque você contou para nós que o primeiro aparelho, então você era da Clinivete, você fez ali alguns ajustes, algumas coisas.
E daí, como que você foi para a área de volante? Você comprou um aparelho e daí saiu fazendo? Como que é? Então, vamos lá. O aparelho que eu tinha era metade meu, metade da clínica, por conta de eu ter arrumado algumas coisas antes de eu começar. E aí, num dia, eu fui fazer uma endoscopia e o paciente estava muito mal. O anestesista ficou com medo de aprofundar. E eu usava de abrir-bocas. Ai, como a gente é besta. Eu usava de abrir-bocas um cano de PVC que eu encaixava nos dentes, assim, do animal. E ele, por não ter aprofundado, o animal superficializou, bocejou, porque antes de morder, eles abrem a boca. E aí é quando o abrir-bocas cai que morde o aparelho. Aí que esse abrir-bocas caiu e o cachorro foi lá em act, mordeu o aparelho. E deu perda total. Não compensava arrumar aquele aparelho. Aí o destino muito bom, vamos ver o lado bom das coisas. Fui e comprei um aparelho só meu. Quando eu comprei um aparelho só meu, eu podia sair para fazer em outros lugares que já estavam me chamando. Né? Você não vem fazer aqui, não sei o quê. Então foi quando eu montei o serviço volante, do qual já me adianto já aqui. Vou dar risada antes. Eu me arrependo, gente, não no sentido de não tem que ter, mas o serviço volante, ele é muito cruel. Ele é muito cruel. Sim, foi por isso que você decidiu abrir o seu centro físico? Exato. Mas olha só quanto tempo demorou, né? O meu centro eu abri em 2020, então eu fiquei de 2008... 2007, digamos assim, final de 2007 até 2020 fazendo volante. Haja coluna. Haja coluna. Porque eu faz pouco tempo nessa questão do volante e assim, subir mala, descer mala, escada, carro, ficar muito tempo no trânsito, a gente realmente se desgasta emocionalmente, sim, mas principalmente a parte física, né? Porque o volante é muito legal, você ir lá, trocar ideia, cada dia numa clínica, essa parte eu amo, mas a parte física realmente ela pega bastante. Exatamente. Não, acho que o contato do volante com os veterinários é muito legal. Você vê outras realidades, você vê... Assim, às vezes você fala assim, nossa, mas por que eu vou fazer tal coisa? Ou esse veterinário deveria ter feito tal coisa antes de chamar a endoscopia. Mas quando você conversa com a pessoa, você entende o lado dela também. Sim. Então, você julga menos a conduta dos veterinários. Claro que tem coisa que você sabe que é errado, que não tem como aceitar. Inaceitáveis, né? São inaceitáveis, exatamente. Mas tem outras que eu acho que são questionáveis. E aí, com o volante, ele te permite isso, né? Então, conhecer muita gente, entender outras condutas, enfim. Isso é muito legal. Mas o volante é cruel. É atravessar a rua com equipamento... É parar em rua movimentada, em lugar perigoso, é subir escada e ninguém te ajuda. Quando tem estagiário é bom, mas nem sempre tem. Exatamente. Então é muito cruel. Nossa, eu acho que o volante, tomara que um dia acabe, né? Sim, que as pessoas entendam o porquê que a gente monta uma estrutura física. Não é porque eu não quero ir lá, mas, poxa, entenda um lado do volante também, né? Então, acho que assim que a gente começar a se dar mais valor, né? Entender realmente o valor de um profissional veterinário, de um médico veterinário, a nossa conduta vai mudar bastante também. Sim. E eu acho que o volante, que hoje é muito cômodo para quem chama, né? A gente vai ter que ter umas condições um pouco diferentes. Sim. Ana, e a gastroenterologia, nesses últimos anos, teve uma enorme adesão de colegas para essa área, né? Coisa que a gente não via muito antigamente, até a gente sabe que são muito recentes os cursos de pós-graduação nessa área, né? Ao que você atribui esse enorme boom para a gastroenterologia hoje? Porque antes o cachorro tinha um vômito, você tratava o vômito, né? O cachorro estava com uma pancreatite aguda, tudo bem. Mas ninguém ia atrás da causa de base daquilo. E diferente dos seres humanos, que a gastroenterologia já é desenvolvida há bastante tempo, nos animais ficou bem atrasado, né? Ao que se atribui isso? Primeiro, eu acho que a forma como o tutor convive com o pet hoje em dia, né? Eu acho que essa é a principal mudança. Então, hoje ele não é mais só um pet. Ele é um membro da família, ele é um filho, ele é um irmão, ele é um neto, enfim, né? Então, o valor dele
Mudou completamente. E isso fez com que o tutor se tornasse mais exigente. Né? Então, não é só um vômito, não é só toma aqui um medicamento para vômito que está resolvido, né? A cada 2 meses estou vindo aqui porque ele está vomitando, né? Ele quer entender mais o que o paciente tem. E hoje, com esse acesso às informações que a gente tem, que antigamente a gente não tinha, ele busca também. Ele já chega preparado, né? Ele já vai entender, poxa, mas se eu tenho doença de Crohn, o meu cão não pode ter doença de Crohn? Sim. Não, gente, de Crohn não, mas... Não, exatamente. Mas alguma coisa semelhante, né? Então, eu acho que esse acesso à informação também fez com que ele exigisse mais do veterinário. Exigindo mais do veterinário, a gente teve que buscar conhecimento. Para vocês terem uma ideia, em 2012... Não, antes até. Não lembro quando que foi, 2011. Comecinho de 2011, eu fui para o meu primeiro congresso internacional. E lá, existiam salas e salas só de gastroenterologia. Nossa, pensa. Né? Mas Em 2011. 11, 12 anos. Salas e salas. E aqui a gente ainda não tinha, né? Essa área gastro. Tinha uns curiosos, alguma coisa assim. Muito recente. Então, eu acho que daí esse acesso à informação... né, também começou a obrigar a gente a buscar esse conhecimento que lá fora já era, né, mais desenvolvido. E outra coisa foi a brecha de oportunidade no mercado, né? Então tinha eu gastro em Curitiba, quem mais? Depois surgiu outros veterinários, mas ficou muito tempo só eu. Sim. Né? Eu não consigo dar conta do mercado, então vamos fazer uma pós de gastro para que tenha mais veterinários buscando. Com certeza. E assim, pode falar, perdão. E não só aqui, né? Então imagina, em São Paulo, quem que trabalhava com gastro em São Paulo? Franz. 2. O Franz com endoscopia, o Ricardo, a Carol na gastro, mas 2 veterinários para São Paulo inteiro, imagina! Então assim, vamos formar pessoas, né? Nessa área que tá faltando demanda. A primeira pós aqui em Curitiba abriu faz quanto tempo? Pouquíssimo também, né? Foi 2018, acho, né? Sim, imagina. 19, numa capital. Imagina. Exatamente. Então, essa foi uma outra oportunidade, né? Para gastro se desenvolver. E aí, trouxe as pesquisas lá fora, que já eram feitas há bastante tempo, para cá também. E assim, você foi pioneira. Já vieram muitos depois de você. E você ainda, quando a gente fala gastroenterologia em Curitiba, é o seu primeiro nome que vem. O que você acha, Ana? Quais postura, condutas que te fazem ainda ser reconhecida? Eu penso assim, que tratar um paciente não é só tratar o paciente, a doença do paciente, é tratar o paciente, é tratar o meio que ele vive. Então, assim, eu recebi agora menos, graças a Deus, pacientinhos que passavam por outros gastros e vinham com receita de bolo, né? E a alteração que o paciente está tendo não é só aquilo, tem mais, é aquilo e mais alguma coisa. Então, eu acho que eu consigo ver o paciente como um todo, né? E não só a doença do paciente, mas é a família, é ele, é tudo que interfere para que ele esteja tendo aquilo ou que ele não melhore daquilo. Ótimo, legal. Né? Então, eu acho que essa é a diferença de ser referência ou não, né? Por que tanta gente busca, né? Mas sabe que eu tive um tumor na pineal, mas é um tumor benigno, quando eu estava na faculdade. E quem descobriu, vamos dizer assim, foi a minha gastro. Eu fui nela e eu vomitava muito, tinha muita enxaqueca, fiz endoscopia, ela assim, olha, mas agora vamos fazer uma tomografia, só pra excluir. E eu tava com hidrocefalia com 16 anos. Daí eu fui para um neuro que fez a ressonância, mas aí você vê a importância de ver o paciente como um todo. Exatamente. E isso acontece muito até na medicina. Assim, a gente vai lá, vamos supor, um exemplo, com uma dor aqui. Às vezes a dor aqui não quer dizer daqui, quer dizer daqui. E a pessoa olha só o pulso, exatamente, né? Então, acho que os médicos que realmente olham o paciente completo, realmente é um ótimo diferencial. E o que cai no que a gente falou também sobre a Patrícia. Que a pessoa sai da faculdade já querendo cair como especialista. Né? Exato. Eu caí aqui, já sou especialista e pronto. E daí vai focar só naquilo. E não passou pela parte clínica, né? Pra entender o do paciente como um todo. Você fez plantão?
Fiz. Na parte clínica? Fiz, sim. Fiz uns 4 anos de clínica geral antes de eu me dar o direito de fazer só gastro. E eu só me dei o direito de fazer só gastro porque daí foi a época que eu fui para São Paulo fazer um mestrado, que daí não dava mais tempo de fazer plantão. E daí foi quando eu falei, não, então agora eu vou parar. Mas antes disso, porque não tem, gente, quem tá saindo do mercado tem que entender que não tem como você ser um bom especialista se você não entender da clínica geral. Mesmo que você queira imagem, mesmo que você queira laboratório, não tem, você tem que saber. Muito importante. Muito importante. E eu acho que, assim, grande dom hoje do veterinário é conseguir tirar a informação do tutor, né? Porque se você tem a informação certa, você tem uma conduta melhor. Se você não tira aquela informação correta... E às vezes o tutor, ele te leva para um lado. Não, e ele também te induz, né? Assim, te induz para aquele lado. E aí você tem que ter um pouco a malícia de... Tá, eu entendi esse lado, mas e o outro? Né? Então, ó, para vocês terem uma ideia, as minhas consultas de gastro duram 1h30. E você pensa assim, puxa, mas 1h30 você falando só de vômito, diarreia? Sim, porque não é só diarreia, não é só o vômito, é um todo ali. Sim. Né? Você tem que... Eu, quando fiz a clínica, a minha professora de clínica era muito boa. E ela sempre falava também de como você abordar o cliente para conseguir as informações. Porque dependendo de como você fala com ele não vai te falar a verdade. É a mesma coisa de dizer, você dá, além da ração, você dá comida para ele? A tua entonação já muda. Não é que a comida seja errada, né? Mas a tua entonação, a pessoa já pensa, não, eu não dou. Ela falou com essa cara, eu não dou. Não faço nada. E eu preciso ter uma informação correta, principalmente nos meus pacientes diabéticos. Imagina. O diabético, ele come basicamente de 12 em 12 horas, né? E o tutor, eu dependo daquilo para poder conseguir achar uma dose ideal da insulina. Então, eu canso, assim, quando dá problema, eu sento e converso tudo de novo. Eu explico por que tem que falar a verdade, tem que me dizer se tá comendo fora de hora, porque senão eu aumento a dose da insulina. O cachorro pode ter uma hipoglicemia, né? Eu explico, mas mesmo assim, tem pessoas que não, né? Elas mentem. Então, eu já cansei quando a pessoa chega com outro junto na sala, quando eu faço a pergunta, eu sempre pergunto tudo de novo. Aí ele me disse, não, doutora, eu não dou nada, eu já te falei. Daí como assim? O vizinho, como assim? Você tem um baú lá cheio de petisco, vive dando petisco, assim, entendeu? Então não adianta. Tem pessoas que você tenta e não consegue, mas a maioria você tem que saber como lidar mesmo pra conseguir. Senão você fica nadando e morrendo na praia, né? Porque não vai conseguir. Não, e tem uns que você fala assim, ele come ração hipoalergênica, né? Daí caríssima, vamos falar aqui, caríssima. Caríssima. E aí você tem que falar assim, você não pode, na verdade, falar, né? Você não coloca nada junto, né? Você fala assim, e o que você coloca junto da ração para ele comer? Você já afirma que, doutor, eu coloco ali um franguinho. Rasguei dinheiro. Aí no final você respira. Então, a ração hipoalergênica. Mas daí você tem que saber tirar a informação. Saber, mas tem uns que é muito difícil. Outro dia, gente, por Deus, que o cachorro fez cocô no consultório, senão nunca conseguiria ter tirado a informação da doutora. E que ele fez com milho? Não, ela é uma... Não sei se ela vai me escutar ou não, mas se escutar, desculpa. Não, mas não vai é uma cachorrinha que tem insuficiência pancreática exócrina. E então não melhora nunca. Vira e mexe, a cachorra tá com diarreia, gente. E você fala assim, eu aumentei a dose das enzimas e mesmo assim ela falava, tá com diarreia. Quando a cachorra fez cocô no consultório, eu olhei, mas isso aqui é fezes não digeridas. Como é que você está fazendo as enzimas que eu passei? Aí eu coloco meio numa refeição e meio... Daí você respira. Tá escrito na receita, eu não falei isso, né? Mas, pô, tá escrito na receita que é um envelope tá escrito por no sachê. refeição. No sachê. No sachê. E ela vai e me coloca meios. Você quer matar, né? Tudo bem. Nunca vai dar certo. E se não der caso no consultório, ela continuar negando. Tô dando tudo certo, do jeito que você falou. Viu? Nessa hora, mais uma vez, Deus é bom. Deus é bom, meu Deus é perfeito. Pela cachorra, né? E agora, falando um pouco da parte técnica. Nos conte um caso desafiador. Ai, meu Deus do céu, o caso desafiador do momento é um cachorrinho, eu acho que ela vai me assistir se ela souber que eu tô aqui, que é o Pipoca. O Pipoca, ele é um maltês que ele chegou pra mim bem jovenzinho, tipo 1 ano e 2 meses, mais ou menos, com um quadro de ascite
hipobuminemia. Então você pensa, poxa, maltês, hipobuminemia, ascite, linfangiectasia, pela idade, raça, primária, legal. Vamos fazer o diagnóstico, o prognóstico não é tão bom, mas beleza, né? A gente pelo menos sabe com o que tá lidando. E a gente foi lá, tratando, investigando, ele não desenvolve a ascite, que era, né, transparente ali para as pessoas que todo mundo entender, que era um transudato para uma efusão quilosa. Nossa. E nunca mais. A albumina dele tá normal. Que seria um possível Que seria, fator. né, um fator dele ainda ter o líquido livre. A albumina normalizou, o colesterol já chegou a normalizar. Agora a gente tá fazendo uns tratamentos que é para ele ter baixado mesmo. E ele já foi em tudo quanto é gastro, inclusive para São Paulo com o Ricardo, e ninguém consegue entender o porquê que ele tem essa efusão quilosa. Já fez tomo, já fez tudo que podia e a gente tá na luta. Premiado. Então a nossa vitória com ele é assim: deixei de fazer drenagem a cada 4 dias do abdômen, da efusão, para fazer a cada 10 dias. Sucesso. Sucesso. Mas estamos na Tadinho. luta, quem souber, por favor, quem Ajudem, tiver um caso colegas, semelhante. ajudem aqui, quem souber. Manda que vamos discutir. Qualquer coisa eu envio pipoca pra vocês. Porque esse é o desafio do momento. Ainda bem que a tutora é um amor, ela super colabora. Isso é muito importante, nesses casos principalmente, né? Aham. Entender tudo que vocês estão fazendo e não consegue chegar no diagnóstico, exatamente. E Então, pra é galera importante. entender também que, puxa, nem tudo a gente vai ter resposta, né? Nem tudo, infelizmente. Quem dera, né? É, e A não gente depende só poder da gente. responder tudo, mas... Ana, e eu, quando tive meus filhos, eles ficaram internados 45 dias e eu fiquei muito tempo perambulando pelo hospital evangélico aqui em Curitiba. E numa ocasião, eu recebi uma doação de um livro. Eles fizeram uma edição de um livro e estavam doando para quem estava lá. Porque a gente não sabe quantas pessoas vivem no hospital até você ter que passar por isso, né? E quando eu recebi aquela doação, era um livro sobre corpos estranhos bizarros removidos do trato gastrointestinal de seres humanos. Então, eram coisas bizarras mesmo, né? Que pra mim, na época que nem estudava, não estava na área de saúde, aquilo foi chocante. Então, e a gente sabe que isso acontece na medicina veterinária também com frequência. Eu queria que você contasse pra nós quais foram os corpos estranhos mais bizarros que você já removeu. Corpo estranho é uma diversão, né? Nossa, quando tem um corpo estranho e ele é fácil de tirar, já é uma alegria. Ai, nem me fale. E é Pra sempre- anestesista também, tá? Pra anestesista também, não só pra vocês. E é sempre uma surpresa. Então, assim, eu acho que calcinha é muito engraçado tirar. Calcinha Camisinha é muito engraçado Ai, tirar. camisinha é horrível, Rola já umas aconteceu apostas. também. Tá com nó, tá sem nó. Sim. E a pessoa chega e fala, né? Comeu uma camisinha. Não, e a cara, tadinhos, dos tutores, quando acontece isso, é terrível. Cara, você podia comer um monte de coisa, mas menos isso, né? Outro dia, foi muito engraçado, gente, muito engraçado. Ele comeu um boneco, sei lá, esqueci o nome dos brinquedos, então era a cabeça de um cara que tava lá. Ai, eu vi. Você viu a postagem? Gente, a hora que eu Era entrei no assustador, estômago, você via a sua cabeça, Que assim, horror! parecia de verdade, ficou tão perfeito, assim, que parecia de verdade que era alguém que tava lá dentro do estômago Sim, mesmo. muito Então foi bom. muito divertido tirar. Ai, Daí meu Deus. teve, mas o mais engraçado foi um vibrador que eu tirei. Mas, gente, que tamanho que era o cachorro? Um Beagle. Então, esse vibrador, o dono levou o cachorro, ele comeu um corpo estranho, não quis falar e enganou a gente. Falou assim, não, ele é um colarzinho desses que brilha de formatura, sabe? Que tem luzinha, enfim. Legal, entramos no estômago, sedou, anestesiou o paciente, vamos fazer endoscopia. Quando tirou o corpo estranho, primeiro eu tirei a bateria, que era redondinha, e depois eu tirei o objeto. O objeto em si. E quando a gente colocou na mesa, assim, ficou olhando, falando, não, isso não é um colarzinho, isso é um vibrador. Só que era um vibrador de anel. Então era muito engraçado. E a diversão daquele corpo estranho foi, todo mundo falava assim, vai lá ver o que a Ana tirou, vai lá ver o que a Ana tirou. Era chegar e ver a reação das pessoas. Tinha gente que olhava e identificava na hora. Nossa, olha só! Tinha gente que ficava olhando assim, mas o que é isso? Não tô entendendo. Que máximo. Rende Então a história, reação né? das Muito bom. pessoas foi a melhor, assim. é Coitada da tutora na hora que foi buscar. Mas... Meu Deus. Mais Fazer o quê, cuidado né? na próxima vez.
muito cuidado. E ela começou, não, porque aconteceu isso. Não precisa dar satisfação. Tá aqui teu corpo estranho. Lava bem, quem sabe funciona, hein? Eu ia ter colocado a pilha, ia ter começado a fazer. Então foi muito engraçado. Esse foi melhor. E agora, no começo da pandemia, né? Agora. Já se passou 2, 3 anos, né? Um cachorro veio para tirar uma máscara de EPI que ela tinha visto. Então a gente acho que radiografou para ver se tinha um arame lá, viu o ferrinho. E eu tirei 8 máscaras do cachorro. 8. Uhum. E ela não tinha. E ele não vomitava. E que tamanho que era? Era grandão. Era um SRD grandão, assim, de uns 30 e poucos quilos, eu acho. Sorte que comeu com ferrinho. Senão ia ficar lá. Vai saber se ia defecar, se obstruir, né? O que ia acontecer com aquele bando de máscaras. Então, isso foi muito engraçado também. Depois colocar, né, todas as máscaras, uma do ladinho, fotografar. Isso é muito divertido. Ana, mudando um pouquinho, eu tô curiosa para saber qual que é o investimento para quem quer comprar um endoscópio. É alto? Dá para dizer que é alto, lógico, né? Uma quantia razoável, mas não é como era antes. Isso também acho que fez com que a endoscopia hoje, junto com a gastro, se popularizasse, digamos assim. Eu falo, daqui a pouco a endoscopia vai estar igual a ultrassom, né? Então, com bastante profissionais fazendo. Na média de 50 mil, você consegue uma torre legal para fazer a endoscopia digestiva. Então, acho que esse valor te permite comprar um aparelho usado, lógico, né? Mas bem bacana, com assistência, enfim. Legal. E daí investir, assim, né? Mais em computador, programa de imagem, mas isso deve dar o quê? Uns 10 mil a mais. Então, digamos, 60 mil você tem uma torre legal para estar fazendo. Assim, é caro, mas é acessível. É caro, mas dá para se programar, né? Se programar, sim. Se você tem a oportunidade se é o que você quer mesmo. Exatamente. Né? E eu gostaria que você explicasse para nós também a respeito dos profissionais que estão usando o aparelho para fazer a parte do geniturinário. Como que funciona? São aparelhos diferentes ou você troca a probe e aproveita? Porque está acontecendo bastante também agora, né? Não, é uma torre diferente, né? Então, normalmente essas que a gente usa para endoscopia digestiva é para endoscopia digestiva. A de geniturinário é uma torre rígida, digamos assim, ou se for flexível, daí existe o da Storz, né, que é maravilhoso o endoscópio. Talvez esse da Storz você consiga colocar o digestivo também, mas o investimento deve ser altíssimo, no mínimo 200 mil para isso. E ele é veterinário? Ele é veterinário, ele é veterinário. Mas se não, você compra o equipamento para torre rígida, né? São 2 equipamentos diferentes. São 2 equipamentos diferentes. Câmera. Daí, por exemplo, no volante você tem que levar os 2. Tem que levar os 2. Pesado. E Ana, assim, você que já é, né, super pioneira na área e veterana, vamos dizer assim, o que você enxerga no futuro da gastro e dos exames de imagem gastrointestinais? O que eu enxergo? Eu acho assim que... Olha só que interessante. A gastro, ela tá indo... O que a gente descobriu? Que eu sempre falo para os tutores, né? Que hoje... Antigamente a gente achava que toda doença gastrointestinal precisaria de biópsia, porque a biópsia te traria uma resposta, né? Então, o fato de eu pegar um paciente que biopsiou e tem uma inflamação, pronto, tem o diagnóstico. Doença intestinal inflamatória. Só que, hoje em dia, se você for ver, qualquer paciente, ou a grande maioria dos pacientes que forem fazer biópsia, vem o diagnóstico lá de doença intestinal inflamatória. Linfoplasmocítica, eosinofílica e blá, blá, blá. Mas você não tem a resposta de como tratar, né? Então, na gastro, as biópsias são muito importantes, porém, para ela te ajudar na conduta, talvez mais de excluir alguma coisa ruim do que para dizer você vai tratar com isso. Entendi. Então, a gastro hoje mudou. Olha só que interessante. O nome das doenças é baseado na resposta ao tratamento e não mais no diagnóstico histopatológico. Eu nunca tinha visto falar. Agora então, hoje a gente tem vômito responsivo ao alimento, diarreia responsiva à fibra, diarreia responsiva ao antibiótico,
Diarreia responsiva a imunossupressor, vômito responsivo a imunossupressor. Então, olha que loucura. Você tem a biópsia? Tem. Ela é importante? É. Mas para dizer o que ele não tem, né? Ele não tem uma, sei lá, uma doença fúngica. Ele não tem uma coisa absurda, eosinofílica. Não para te dizer exatamente, né? Vamos tratar agora com isso porque a biópsia deu isso. Entendi. Então, quando você pede uma endoscopia para o tutor, você já tem que explicar isso, senão ele fica na expectativa. Vai vir a biópsia e vai resolver. E vai resolver. Não vai. Ele vai te ajudar, mas ele não vai. É um caminho, né? É um caminho. É só um passo pro diagnóstico. Então, é legal porque dá a sensação pra gente que a endoscopia e a gastro, elas se conflitam, né? Não sei se existe essa palavra. Entram em conflito, digamos assim. Né? Entendi. Interessante. Eu não tinha pensado. É muito legal. Isso é legal, né? Muito legal, nossa. E assim, a gente achou muito interessante, nós achamos a ideia do coworking, é algo bem inovador, principalmente para Curitiba. Então conta para nós como vai funcionar e já faz propaganda. Legal. Essa é a minha paixão, né? Acabou de sair do forno. Foi uma fase que eu tive, vou me prolongar um pouco mais para explicar como é que veio a ideia do coworking. Eu montei uma equipe volante para fazer as endoscopias quando eu abri meu centro, né? Eu estava cansada, eu não quero fazer volante, mas a demanda do volante era muito grande, então vamos fazer, né? Vamos continuar oferecendo esse serviço. E foi o que eu fiz. Chamei 2 veterinários que me acompanhavam, super competentes, para fazer essa parte que eu tinha deixado de atender. E eles começaram. E eu comprei um aparelho chinês, né? Chinês, de um veterinário que fez o curso, comprou o aparelho, não usava, fui lá e comprei. O aparelho era de 2017, tinha sido usado tipo umas 3, 4 vezes, tava novo. Eu pensei, bom, esse aparelho ele tem manutenção, né? Porque foi comprado por uma empresa, tal. Eu, tendo manutenção, vou comprar. Comprei, eles usaram de dezembro a maio. Maio esse aparelho infiltrou. Começou a dar problema. Mandei na assistência técnica, não tem conserto porque não tem peça, é chinês. Ai, meu Deus. A empresa parou de fabricar este modelo. Se você quiser, a gente consegue um upgrade, você investe mais 40 mil. Nossa. E você consegue daí um aparelho zero. Porém, não. 40 mil, compra um aparelho... Quase, mais 10 mil você compra um novo, né? Novo e beleza, legal. Então, o que eu vou fazer? Ou seja, tive perda total nesse aparelho. Para não deixar a equipe volante na mão, porque a demanda era boa, o que eu fiz? Vou alugar um aparelho. Porque aqui em Curitiba tem uma empresa que aluga. Tem, bem legal. Não é barato, né? Você tem que ter uma rotina grande, mas sim, aluga um aparelho legal, de qualidade. Chinês, então só alugado. É o meu conselho, fica tá? a dica. Fica a dica. Alugou. Menina, aluguei na segunda, na sexta-feira, um cachorro não morde esse aparelho. Meu Deus. Mas você assina um negócio... Você assina, só que você tem um certo seguro desde que o aparelho estraga. Agora o cachorro morder é responsabilidade minha. Do anestesista, tem que dividir com você. E daí, o que eu fiz? Perdi o tal do aparelho. Eles até me repuseram. Então, eu tive o prejuízo do aparelho que eu comprei, mais o conserto desse. E o conserto desse deu 10 mil. 10 mil, um pouco mais até. Porque era o aluguel mais o conserto. Deu uns 15 mil. E eu falei, meu Deus do céu, gente, tô no caminho errado, não é possível. Fiquei perdida. Eu falei, mas o que eu tenho que mudar na minha vida? Nisso começou a dar problema nos meus pacientes que eu fazia lá dentro. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Me desesperei. Falei, agora eu não sei se eu faço terapia, porque eu recebi alta da psicóloga. Não sei o que eu faço da minha vida, vou largar a veterinária. Não, então vamos lá, vamos pegar uma orientação, né, profissional e fiz coach. Então eu fazer propaganda, Ana. da Ana Life, e fiz coach com a Ana. E nisso, no trabalho de coach, a gente conseguiu, né, tirar algumas coisas de dentro de mim que eu acho que estava meio desorganizada. E eu pensei assim, tem tanta gente como eu que teve que montar um centro, porém fica difícil crescer, porque imagina, não é que não consiga, claro que consegue, mas demora mais você crescer num centro. Tem internamento só para interna gastro.
ter alguém que faça imagem só para gastro, né? Sim. Então, vamos juntar pessoas, e nisso uma galera volante, muita clínico geral volante, sem ter onde. Muita gente que nem eu, que não quer ficar dependendo de um hospital atrás. Você tem teu nome, né? Então, você quer uma certa liberdade para trabalhar. E foi essa ideia do cowork. Então, eu falei assim, se eu monto um cowork, eu consigo ter minha empresa dentro do cowork, né? Um lugar de qualidade, com tecnologia, tem alguém que faça a imagem, tem um internamento, mas que não atende só a minha empresa, que atende todo mundo que precisa da mesma coisa. E ainda, com liberdade, que eu acho que isso que é o principal. Maravilhoso. E tem consultório lá? Tem consultório, porque daí não é o nome do lugar que vai, é o teu nome. Claro. Né? O cowork é só a estrutura Sim. de aluguel. Né? Não é que é na hospital, nossa área isso ela- não é difundido, né? Não. Mas e daí, como que você vai fazer isso do aluguel? A pessoa pode ir lá e alugar mensal ou ela pode ir lá, por exemplo, peguei uma consulta endócrina lá perto do teu cowork. Exato, aham. Aí eu não costumo atender muito lá, mas eu entro em contato e alugo para aquele dia. Isso, daí a que gente legal. montou pacotes, né, de aluguel de horas. Então, existe um pacote mensal para você usar a estrutura, te dá direito à recepção, à internet, ao refeitório. E se eu não me engano, nesse pacote mensal você também tem algumas horas para usar um centro cirúrgico, caso você queira. Mas se não, você tem tantas horas para usar os consultórios lá dentro, né? Ou não, eu quero hoje, preciso atender um paciente hoje, mas não sei quando que eu vou querer de novo. Beleza, você aluga por hora. Tá lá um consultório disponível com a mesma coisa, né? Sistema, recepção, tudo certinho. Então, é um cowork mesmo, né? E daí o internamento foi terceirizado, assim como o setor de imagem foi terceirizado, e assim como a endoscopia que tá lá dentro foi terceirizada. Que imagem daí você diz é raio-x e ultrassom? Raio-X e ultrassom, então isso. também. E tem laboratório? Tem um laboratório, a gente fez parceria com o Provita. Hoje é um centro de coleta, né? A gente não tem o Provita mas com as máquinas lá encaminha dentro, pro Provita. mas encaminha para o Provita. Mas assim, você também tem a liberdade. Não, eu gosto do laboratório X, não Provita. Beleza, você coleta lá dentro e dá para o tutor levar, né? Ou até, se quiser chamar motoboy, mas daí acho que já fica meio... Sim, sem graça, né? Sim. Mas é um lugar de aluguel da estrutura. O centro cirúrgico também. Ele tá lá para alugar, você leva o teu anestesista, não tem restrição nenhuma, né? Não, só anestesista que... não, você leva quem você quiser. O que a gente deixou fixo, então? A parte do raio-x e ultrassom, né? O internamento também, não dá para deixar aberto, né? Então, a gente montou a estrutura, uma equipe bem capacitada para ficar lá dentro e atender daí também, né? O centro cirúrgico, sai um paciente que precisa de um pós-operatório, já usa o internamento de lá. Mas se você também quiser tirar teu paciente de lá e levar para um internamento fora, você está livre para fazer isso. Entendi. Muito legal. Então, a estrutura lá é uma casa bem bacana, deu bastante trabalho, porque reforma nunca é fácil, enfim, Não. mas... E qual que é o endereço? Fala para nós. Fica ali no Bom Retiro Centro Cívico, Rua Professor Macedo Filho, 174. Parabéns. Eu Vou achei lá uma te ideia visitar, Tem pra que conhecer, ir, com tem que ir certeza. lá com certeza. Logo, logo a gente consegue melhorar, né, as mídias sociais do VetPlace Cowork para todo mundo Parabéns conhecer. pela ideia. Obrigada. Sim. Bom, Ana, então nós estamos chegando ao final de mais um episódio e a gente sempre faz um quiz, tá? Então são algumas perguntas. E eu vou começar com a primeira pergunta, que é: qual foi a sua história mais engraçada dentro da medicina veterinária? Eu acho que foi a do vibrador. Não, eu ia falar, talvez já contou lá em cima. Eu acho que foi essa do vibrador, foi a mais engraçada. Eu que ri eu muito na hora, lembro eu de pensei. cara, assim. Talvez tenha tido outras, mas essa acho que é a que eu mais... Não, mas valeu, Valeu. com certeza valeu. Podia contar de novo que eu ia rir de novo. Ô, Ana, e assim, qual item ou aparelho que você comprou relacionado à veterinária, claro, que você comprou super empolgada, achando que ia ser muito útil e pouco utilizou? Que eu pouco utilizei, gente. Teve tanta coisa que eu comprei e não usei.
Eu mega me empolgava. Uma vez eu tinha um endoscópio, um fibro, né? Porque o vídeo demorou pra chegar na veterinária. Era muito caro. Então eu fiquei muito tempo usando um fibro. E eu queria melhorar a luz desse meu fibro pra eu conseguir enxergar melhor. Trouxe uma fonte gigantesca dos Estados Unidos. Achando que eu podia usar no meu fibro. Achando que ia arrasar. Cara, não consegui usar. Não? Ficou lá. Eu gastei na época, graças a Deus, o dólar devia estar tipo 2 para 1, Nossa, 2,25 para 1. Gastei uns $2.000 e não usei o negócio. Meu Deus. Aham. Você vê, tem umas coisas. E né? esse endoscópio chinês, né? Achei que tava arrasando. Enfim, perda total. Nossa, isso foi prejuízo, hein? Esse foi. Então, muito cuidado. Mas esse você usou, entendeu? Esse eu usei. Esse outro eu não usei. É verdade. E quem te inspira mais na medicina veterinária? Ah, o professor Willard, com certeza. E o Ricardo também, no Brasil. Mas o Willard é minha referência, assim, de... O Ricardo é o Ricardo Duarte, né? aham. Nossa, eu já fiz alguns cursos com ele. Ele é muito bom, né? Ele é muito bom. Muito bom. Ele acho que realmente é pioneiro referência, né? Na gastro, aham. E ele é humilde, ele é Muito legal. Uhum. Nossa, o Ricardo, sem palavras. Beijo, Ricardo, se você assistir. Mas ele faz tempo que ele não vem pra Curitiba, né? Faz, desde a pandemia, né? Ele não vem. Mas o Willard, ele é minha referência, assim, porque ele é uma pessoa extremamente humilde, inteligentíssima. Todo o trabalho de gastro até então passava pelo crivo dele. Todo mundo tinha que ter o aval dele para ser publicado. E o cara é extremamente humilde, assim. Quando eu fui pra lá, ele e a esposa dele super me receberam, assim. Então a esposa dele foi me buscar no aeroporto. Nossa, ele fez de tudo para que eu me sentisse em casa. E tudo que eu perguntava para ele tinha a maior paciência para me responder. Mesmo com o inglês, assim, não tão fluente, ele conseguia me responder, assim, e dava atenção, e sempre portas abertas. Legal. Me ajudou a escolher endoscópio, me deu livro, e humilde. Então, não só eu, mas qualquer pessoa que tivesse a mesma atitude que eu tive, com certeza ele faria a mesma coisa. Né? Então, aquela pessoa que não tem medo de te dar informação. Exatamente, né? Acho que por isso que essas pessoas prosperam tanto, né? Exatamente. Com certeza. Dividem o conhecimento. E Ana, medicina veterinária em uma palavra. Amor? Não. Uhum. Eu acho que é amor. Em uma palavra, amor. Uhum. Mas eu acho... não sei. Eu acho que a gente tem que se valorizar mais. Esse também é o objetivo do cowork, porque a gente tem que aprender a se valorizar. É muito linda a nossa profissão. E ela é muito próspera. A gente só ainda parece que tem medo de encarar a veterinária como uma coisa próspera. Né? Eu tenho uma raiva daquelas pessoas que falam assim: ai, meu filho vai fazer veterinária. Não faz, ou não quero que meu filho siga a mesma profissão que eu. Por que não? Se você não sabe ganhar dinheiro, bobo é você. Exatamente. Mas é uma profissão que tem tudo E é uma pra profissão dar que certo. vem do amor. É. Com certeza absoluta, né? Porque a gente quer sim ganhar dinheiro, mas você precisa, entra pra isso é importante, por amor, né? é. Com certeza. Mas o tá ali todo dia, dedicação, é amor, né? Mas eu acho que junto com o amor daí vem a colheita, que a gente tem que saber também. Com certeza. Tirar. Então, acho que veterinária, assim como qualquer outra profissão, Vale a pena. vale a pena. Vale a pena. Ana, eu adorei a nossa conversa, né? Eu também. Eu acredito que a tua história, o teu caminho até aqui vai servir de inspiração para muitos colegas, porque apesar de você ter dito aqui que o universo conspira ao seu favor, você deixou bem claro que você sempre correu de atrás dos teus objetivos, né? E a gente nunca deve desistir mesmo do que a gente quer ser e o que a gente imagina que será um dia, né? Então, eu tenho certeza que o pessoal de casa aproveitou muito e da tua história vai tirar muitas dicas importantes, né? Porque você também é uma pessoa inspiradora. Obrigada. Fiquei muito feliz de ser convidada, estar aqui compartilhando um pouco da minha história para vocês e para todo mundo. Espero ter ajudado. Nossa, com certeza.
Sim, nós que ficamos bem felizes por você ter aceitado o nosso convite. Obrigada. E nós vamos lá te visitar, com certeza. Vamos lá tá? tomar um café. Logo vai ter um super espaço lá Ai, pra que gente bom. tomar um café. Então bom. combinado. E se alguém quiser investir em cafeteria lá dentro? Olha aí, ó, já aproveita. É. E eu quero agradecer também a Gráfica Ativa, nossa parceira, né? Que esse mês ainda tá rolando lá no nosso Instagram o cupom de desconto de 10% para os médicos veterinários. E agradecer também a nossa patrocinadora, a Fórmula Animal, que sempre com doses certas de amor e carinho pensa nos nossos convidados também. E hoje a gente tem um brinde especial para você, Uau! que a Fórmula Animal Ai, que manda lindo! fazer e é um produto manual. Gente, que lindo! Sim, Obrigada. Eu vou pôr lá no cowork, com certeza. Ah, lindo, né? Pra todo mundo ver. E também aqui uma essência de lavanda para você usar nos seus cães. Legal! Ah, isso é ótimo. Eu amo óleo essencial. Amo. Sim, Que a Fórmula legal. Animal tá com uma linha bem rica em óleos essenciais e Legal. produtos que vêm dos óleos essenciais. Sim, Obrigada, repelente, muito legal. pra vômito, pra calmante, muito legal mesmo. Eu uso bastante os produtos dele. Aquele livrinho de nutracêuticos deles é ótimo. É ótimo, né? Ótimo, eu adoro também. Aham, é muito bom. Obrigada, Muito bom. gente. De Obrigada nada. mesmo. Obrigada pelo presente. Imagina, gente. Imagina. E assim concluímos mais um episódio. Eu tenho certeza, como a Maria falou, que a Ana inspirou muitos aspirantes a gastro e também endoscopia a seguirem seu sonho. Parabéns por você que nos acompanhou até aqui. É muito importante que você nos siga nas redes sociais, compartilhe e ativem o sininho para não perder nenhum episódio. Obrigada, até semana que vem. Até a quinta.